Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do irmão Lucas Mourão, que foi escrito para o Manancial, que é o devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O irmão Lucas Mourão escreveu o texto chamado Fé e Convivência, e ele não contou com a minha ajuda. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos iniciar lendo a porção bíblica de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. É bem curtinho, mas resume a vida cristã de um jeito que eu acho que não haveria outro modo de resumir. E diz assim: vocês ouviram o que foi dito, Jesus dizendo, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por eles. Orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto para os justos como para os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos abençoes, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, de forma que nós possamos entender a importância de estar unindo a fé à convivência. Perdoa os nossos pecados, Senhor, purifica-nos a cada dia para que nós possamos nos tornarmos cristãos melhores e que ao ler a Tua palavra, Senhor, nós possamos aplicá-la. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então lá está o nosso texto, Fé e Convivência, e os versículos-chave são o 44 e o 45, e dizem assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Meus irmãos, na vida cristã, quando a gente resolve andar com Jesus Cristo, a gente não pode simplesmente falar, bom, de hoje para frente eu só vou olhar para Deus, e aí a gente vai se negando a olhar para as outras pessoas, tropeçando na necessidade alheia, tropeçando nos problemas dos outros e fingindo que, não tem ninguém à minha volta, não tem ninguém à minha frente, eu só olho para Deus. Agora eu sou de Jesus, eu só vou olhar para Jesus. Não pode ser assim. Você não pode fazer desse jeito, porque você não sabe. Mas a forma como a gente vive em relação a todas as pessoas é fundamental para a gente entender o que é a nossa relação com Deus. Do jeito que a gente se relaciona com o outro, é o jeito que vai determinar como a gente se relaciona com Deus. Porque Jesus Cristo não deixa nem a gente odiar aquelas pessoas que a gente é inimigo. Não é permitido. Nós temos que amar até os inimigos. Isso não é pouca coisa, né, irmãos? É um mandamento bem difícil de se fazer, né, de se cumprir, mas vai determinar o jeito que a gente se relaciona com Deus. Vai nos fazer obedientes ao que o Senhor está pedindo a nós. Então, quando a gente resolve ser cristão, a gente decide também que dali para frente a gente vai procurar só fazer as coisas de Deus. E é preciso também incluir
nas coisas de Deus que nós resolvemos fazer, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente fala assim, a gente só vai fazer as coisas de Deus, porque Deus também cuida de todas as pessoas. Jesus Cristo morreu por todos nós. Então, não dá para a gente fazer as coisas de Deus como aquelas que a gente seleciona como se fossem apenas para Deus, né? Nós temos que sempre incluir outras pessoas, né? Porque senão a gente não vai estar fazendo as coisas de Deus. E como que a gente vai entender que jeito que o nosso Pai pensa a respeito disso? Como que dá para entender isso? O que Jesus nos ensinou, o que Ele deixou para nós de lição com relação a essa questão aí de cuidar, de amar, de interceder pelo próximo? Bom, a gente tem que lembrar da palavra de Deus, lembra? Aqui na palavra de Deus está escrito o quê? Que os 2 maiores mandamentos são esses. Primeiro, amar a Deus. Esse é fundamental. E depois, amar as outras pessoas como a gente se ama. Ai, né? Como é difícil. É interessante a gente perceber isso, que esse gesto de amar a Deus e amar ao próximo, são gestos que estão unidos em um só, né? Então não dá pra gente amar a Deus e não amar o próximo. Não dá pra gente amar o próximo e não amar a Deus. São coisas que estão intimamente ligadas. Então a forma que Jesus determina como deve ser esse amor é o que vai nos fazer pensar que tipo de amor é esse. Não é bagunçado não é de qualquer jeito. A gente tem que amar o outro do mesmo jeito que a gente se ama. E a gente se ama pra caramba, né? A gente não quer que ninguém faça mal pra nós. A gente quer só as melhores coisas, os melhores lugares, os melhores relacionamentos, os melhores empregos. E a gente só quer o melhor pra nós. E Jesus está falando que, olha, tudo isso aí que você quer pra você, você tem que desejar também para o seu próximo, né? Então, a gente tem que entender que tudo o que eu acho que eu mereço, que eu quero, que eu desejo, eu também tenho que desejar para o próximo. Não é assim, algumas das melhores coisas para o próximo, não. Jesus Cristo fala tudo, a gente tem que amar o próximo como ama a gente mesma. E às vezes, assim, falando, não parece uma coisa tão difícil, né? Mas aí quando você começa, por exemplo, a ver um jornal, a ler um jornal, e você começa a ver lá, fulano estuprou, fulano matou, fulano esfolou, e pensar que esse também é seu próximo, e que você tem que amá-lo do jeito que você se ama, não é fácil não. Não é fácil, irmãos, é só mesmo com a ajuda de Deus. Para você se colocar no lugar do outro, ter empatia e agir com a outra pessoa só da forma como você gostaria que agisse com você. Assim, em geral isso não é difícil, né? Mas tem pessoas que dão nos nervos da gente, né? Tem ou não tem? Porque a gente é crente, é cristão, crê em Jesus Cristo, mas não é bobo, né? Então a gente vê quando as pessoas são mau caráter, quando elas querem manipular a gente, quando elas querem nos fazer mal, ou elas querem fazer mal aos nossos filhos, às nossas famílias. A gente vê tudo isso. Mas Jesus não fala assim, você vai amar a pessoa só se ela não te fizer mal, não for mal intencionado, não for mau caráter. Ele fala o próximo. A gente tem que amar o próximo, seja ele quem for. E isso é um exercício diário, porque a palavra diz que a gente não pode amar a Deus a quem a gente não vê, se a gente não amar o próximo, que é a quem a gente vê. Então, irmãos, olha que coisa difícil, né? Que coisa difícil amar todo mundo. Porque amar todo mundo também implica em outras coisas, né? Servir pessoas que a gente não gostaria de servir, doar coisas pra gente que a gente não gostaria de doar, ser educada, ameno,
procurar ajudar pessoas que a gente acha que não merecem. E Jesus fala que essa é a razão da nossa fé, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Nossa, muito difícil, né, irmãos? Então lembra que a forma como a gente vive em relação às pessoas, como a gente as trata, vai provar duas coisas. Primeiro, é a nossa obediência a Deus. E não é fácil não, né, irmãos? Não é fácil. Mas é importante que nós nos lembremos disso. Então, a primeira coisa é a obediência a Deus. E a segunda é o amor que nós temos pelo nosso Deus. Então, olha que fundamental, né? Olha como nós temos que pedir ao Senhor que nos ensine a amar e a servir e a fazer o melhor pelo próximo. Porque isso vai nos levar a duas coisas. Obediência a Deus e ao jeito como a gente o ama. Então, não vamos perder essa chance. Que a nossa oração seja essa. Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar, a respeitar, a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. É isso aí. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Amar o próximo é o mandamento de Jesus Cristo para nós. Então, não é bagunçado assim, não é uma coisa que eu posso escolher fazer ou não, né? Porque existem pessoas que dizem assim, não, isso também para mim já é demais. Não. Me peça qualquer coisa, mas tal pessoa eu não engulo. Não é de escolher. Tá aqui, ó. Amar ao próximo é mandamento. E é isso que nós temos que fazer se quisermos andar nas pegadas de Jesus. Amém? Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. Abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Ó, irmãos, parece um laço. Também quero lembrá-los que está lá em Isaías 40:31. Lembra do quê? Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E lógico, terão fé suficiente para saber conviver e amar as pessoas. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.